De volta com o Manhã no Água, são 6h38. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E agora a gente fala de mais uma situação grave na saúde pública. Pacientes com leucemia estão com tratamento comprometido depois que um remédio chinês proibido pela Justiça passou a ser utilizado. A medicação de qualidade duvidosa não foi reconhecida pela Anvisa, mas mesmo assim, o Ministério da Saúde comprou o remédio por ser mais barato. Aqui em Manaus, um jovem de 16 anos morreu após ter o tratamento substituído. Mãe e filho nunca ficaram tão unidos quanto nos últimos meses. Juan descobriu em 2016 que tinha leucemia, câncer nas células do sangue. O tratamento, feito na Fundação de Hematologia do Amazonas, começou bem e em pouco tempo ele entraria na fase de controle da doença. Mas a substituição de um remédio trouxe graves consequências. Como se ele estivesse precisando de uma medicação e estivesse tomando água, simplesmente. Ela não fez o que ela teria que ter feito. Enquanto o filho piorava, Lucinete começou uma luta para conseguir exames, internações e o direito de voltar a usar a medicação que surtia efeito. Acionou até o Ministério Público Federal e no dia 20 de outubro de 2017, finalmente recebeu um retorno. Ela disse: oi mãe, é do Ministério Público, eu estou ligando para dizer que a gente conseguiu a UTI para o seu filho. A juíza assinou e disse que se eles não conseguissem no hospital público, que eles teriam conseguido um particular de qualquer forma. Eu disse: agora não dá. Nem a medicação e nem a UTI, porque meu filho chegou a óbito. Juan morreu no dia anterior, aos 16 anos. O remédio suspeito é a Leuginase. De fabricação chinesa, foi adquirido pelo Ministério da Saúde e enviado para todos os hospitais do Brasil que tratam pacientes com leucemia. Ele custa 4 vezes menos do que a asparaginase, fabricada na Alemanha e no Japão, e que era utilizada até então. Mas, enquanto o medicamento mais caro tem até 95% de princípio ativo, o chinês tem apenas 60%. E o mais grave, a Leuginase não é aprovada pela Anvisa por falta de testes suficientes em humanos. Em 2017, a Justiça Federal proibiu o Ministério da Saúde de comprar ou distribuir novos lotes do medicamento chinês. Alguns hospitais brasileiros se recusaram a receber o remédio antes mesmo dessa decisão judicial. Não foi o caso da Fundação Hemoan, que teve o estoque de Leuginase renovado em janeiro e fevereiro. Atualmente, mais de 400 pacientes com leucemia fazem tratamento na Fundação Hemoan. A Leuginase é aplicada principalmente em crianças e adolescentes desde junho do ano passado, quando o estoque do remédio de melhor qualidade acabou. A direção sabe da baixa eficácia do medicamento usado hoje e do risco aos pacientes, mas explica que não há outra opção. E o médico se defronta com esse dilema de ter um produto que está questionado do ponto de vista de sua eficácia e seus efeitos colaterais, e não ter um produto essencial no curso do tratamento de uma doença grave, que decisão tomar? A irresponsabilidade consciente do Ministério ao comprar esse medicamento trouxe para todos os médicos que tratam leucemia e para as famílias um grande problema. Durante a audiência pública, a Secretaria Estadual de Saúde informou que, além do Hemoan, ainda existem estoques de Leuginase na Fundação Secom e na Central de Medicamentos. O remédio continuará em uso até o governo do estado encontrar um meio de comprar a versão mais eficaz. Nós não temos ação de recolher o medicamento. Quem tem que recolher o medicamento é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sinalizou a abertura de uma nova licitação para adquirir outra versão do remédio. A comunidade científica ainda não tem como provar a relação entre o uso do medicamento suspeito e a morte de pacientes. Mas para quem perdeu um filho para o câncer, não há tempo para estudos ou burocracia. As autoridades precisam retirar imediatamente a Leuginase de circulação. Muitas crianças ainda vão morrer para poder eles dizerem que essa medicação não funciona. É tipo assim, é mais uma estatística só que vai entrar. Situação muito triste, né? E totalmente incoerente. O próprio Ministério da Saúde fez campanha durante um tempo para que a pílula do câncer, como ficou conhecida, não fosse utilizada, alegando que a mesma não tinha passado por todos os procedimentos de teste com humanos e que a Anvisa não tinha autorizado. E agora o Ministério da Saúde compra um medicamento que não tem autorização também.
Em nota, o Ministério da Saúde informou que recentemente foi aprovada uma nova versão da asparaginase, ou seja, o remédio considerado eficaz para o mercado brasileiro, e que, por isso, a aquisição agora será de responsabilidade dos estados. O Ministério diz ainda que está realizando uma compra emergencial para o atendimento de 6 meses, enquanto os hospitais se organizam para o processo de compra individualmente. Mesmo diante da nossa insistência, o governo do estado enviou apenas uma nota e informou que vai comprar o medicamento, mas não deu mais detalhes sobre quando e como será feita essa aquisição. E as empresas de transporte coletivo não estão mais obrigadas a renovar a frota de ônibus que circulam em Manaus. Uma decisão da Justiça suspendeu uma ação do Ministério Público que cobrava a substituição dos veículos pelo prazo de 30 dias. O sucateamento dos ônibus é evidente e para os usuários do transporte coletivo não é difícil identificar os problemas. Tudo quebrado, solto. É isso que a gente encontra todo dia em Manaus. Mas os usuários ainda vão ter de esperar. O Tribunal de Justiça suspendeu uma ação do Ministério Público que, no começo do ano, cobrava do Sinetran e da SMTU a renovação da frota e o plano de manutenção dos veículos. Essas seriam, inclusive, as condições para não aplicar reajuste na tarifa. E em nenhum momento verificou-se que, ao se suspender a obrigatoriedade de você promover a renovação da frota de ônibus da modalidade convencional no prazo de 30 dias, né, não se ofereceu, não se determinou um novo prazo, ou seja, ficou em aberto. Isso significa dizer que a população vai continuar assim se utilizando de veículos velhos, sucateados e sem manutenção. A promotora diz que vai insistir e entrar com um novo recurso. Nós estamos já preparando o recurso cabível, né, para ser ajuizado o quanto antes. Para quem depende do transporte coletivo, ter um sistema melhor é o mínimo que poderia ser feito. A passagem aumenta, não aumenta? Por que a qualidade não melhora? Ainda bem que o Ministério Público vai tentar continuar insistindo nisso, né, para que a gente possa ter uma qualidade de transporte coletivo melhor. Está previsto em contrato, está escrito lá. Quando as empresas fizeram o contrato com a Prefeitura de Manaus, uma das questões que eram previstas era essa renovação da frota, assim como também o reajuste anual. O reajuste está acontecendo, a tarifa está altíssima. E por que não renova, né? Houve o prazo, esse prazo não foi cumprido, houve a estipulação de um novo prazo de 30 dias e agora a Justiça simplesmente suspende essa obrigatoriedade durante um mês, mas também não define um novo prazo para que isso se resolva. E a população fica refém de todo esse sistema, né? Da Prefeitura, que fica ali na inércia, não toma nenhuma providência em relação à exigência, e também dos empresários que alegam prejuízos, mas continuam anos e anos operando o sistema de transporte coletivo aqui na cidade e não tomam nenhuma providência para melhorar a qualidade para quem mais precisa, que é a população. E se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Falso juiz é preso. Um estudante de direito se passou por uma juíza para negociar a liberdade de um detento. Ele utilizou a foto da magistrada em uma conta falsa de aplicativo para fazer a negociação. O rapaz chegou a pedir valores de até R$50 mil para realizar o serviço. Além disso, ele também enganou um empresário ao se passar por advogado. Policiais trocam tiros com piratas. A PM estava colhendo informações de um roubo nas proximidades de Coari quando avistaram uma lancha com piratas fortemente armados. Houve troca de tiros intensa e 2 suspeitos morreram. Foram encontradas 4 espingardas, 2 submetralhadoras, 2 coletes balísticos e mais de 1.000 munições de diversos calibres. Presos fogem durante rebelião. O caso aconteceu ontem no município de Canutama. Os detentos destruíram celas, atearam fogo em colchões e quebraram as vidraças da unidade. Dos 23 presos que estavam na delegacia, 14 se renderam e 9 conseguiram fugir. Com a ajuda de equipes da Polícia Civil, Militar e o Comando de Operações de Manaus, no fim do domingo, todos foram recapturados. E a partir de hoje, a vacinação contra o sarampo vai ser intensificada aqui em Manaus. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, excelente dia para você. Onde e quem deve ser imunizado? Explica para a gente.
Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, vamos começar falando por onde, né? Onde as pessoas devem realmente procurar orientação para fazer a imunização e tomar a vacina contra o sarampo. Nós temos aqui em Manaus pelo menos 185 pontos diferentes para fazer essa imunização. Isso significa 183 unidades básicas de saúde. Todo mundo sabe onde tem uma UBS perto da sua casa. Se não tiver, de qualquer maneira, você pode procurar, pode se informar, porque essas unidades básicas de saúde estão espalhadas por toda a cidade. Tem também 2 clínicas particulares que receberam doses da vacina por parte do governo federal. A Secretaria Municipal de Saúde está iniciando esse novo calendário, principalmente por conta dos casos que foram notificados na Venezuela e inclusive em Roraima. Esses casos realmente preocupam bastante as autoridades brasileiras, porque o sarampo pode ser reintroduzido aqui no nosso país, entrando principalmente pelo Amazonas também. A gente tem a entrada por parte de Boa Vista e tem a entrada aqui pelo Amazonas. Agora vamos informar aí quem deve tomar a vacina. Normalmente, a vacina de sarampo, ela é tomada quando a criança completa 12 meses, né, 1 ano de idade. Ela é a tríplice viral, uma vacina que você toma e que imuniza não só contra o sarampo, mas também contra a cachumba e contra a rubéola. Quando os pais perdem esse calendário de 1 ano, a criança pode tomar aos 15 meses, a partir de 15 meses, né, a tetraviral, que também inclui a imunização contra a varicela, que normalmente é conhecida como catapora, viu, Adriana? Então, se os pais perderam esse prazo, se eles não deram a imunização para as crianças, então é muito importante correr na unidade básica de saúde para fazer essa imunização. Quando você perde esse prazo, ainda é possível fazer essa tomada, quando você é criança, até 5 anos de idade. A partir de 1 ano até 5 anos de idade, a vacina também continua disponível nas unidades básicas de saúde. Com esse novo calendário, existe aí 2 outros grupos que vão poder tomar a vacina, justamente para poder aumentar a imunização aqui no nosso país. Pessoas que têm entre 5 até 29 anos devem procurar o posto de saúde, né, a unidade básica de saúde, se não tiver certeza de que realmente se imunizaram. Se você sabe que você já se imunizou, se o seu pai tem a sua carteirinha de vacinação ali bonitinha, completa, você não precisa ir. Mas se você não tem certeza, se você tem até 29 anos, você vai tomar 2 doses da vacina contra o sarampo. As pessoas que têm entre 29 até 49 anos de idade, essas podem também fazer a imunização, mas elas vão tomar apenas 1 dose da vacina contra o sarampo. Se você não sabe realmente se você tomou quando era criança, porque essa normalmente é uma vacina que você toma quando você é muito pequeno, se você já passou dos 29 anos de idade, está entre 30 e 49 anos, mas mesmo assim quiser se prevenir, estiver preocupado, principalmente com essa reintrodução do sarampo, né, que pode acontecer aqui no nosso país. Então você procura também uma unidade básica de saúde, você vai receber uma carteirinha de vacinação e é muito importante você guardar essa carteirinha. É uma carteirinha que pode ter vacinação não só contra o sarampo, mas você pode guardar ali outros tipos de vacina que a gente toma também quando adulto, viu, Adriane? Então é só procurar o posto de saúde. A gente tem aí 30 mil doses de vacina chegando aqui no Amazonas. É uma preocupação do governo federal que essa doença não entre aqui de novo e ela preocupa bastante, porque na Venezuela já foram aí pelo menos 857 notificações de sarampo e a gente tem pelo menos 465 casos confirmados, ou seja, mais da metade das notificações já são casos confirmados da doença e, portanto, para que a doença pelo menos não chegue aqui no Brasil, a gente pode se prevenir e todo mundo é importante se vacinar. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações para você aí de casa. Lembrando que lá em Roraima já foram registrados alguns casos também aí da doença e é importante procurar o posto de vacina também quem pretende viajar à Venezuela ou para quem vai para alguns países da Europa, como Portugal, França. Lá o vírus ainda circula, então é importante ter essa imunização para evitar que essa doença que ficou erradicada do Brasil durante 18 anos possa voltar a circular. E não é mais uma doença característica apenas da infância. É possível, mesmo que já tenha tomado a vacina quando criança, que um adulto desenvolva a doença se tiver contato com o vírus. Já já a gente volta com o quadro A Vaga é Sua. Vamos falar sobre uma nova profissão no mercado manauara. E na nossa entrevista do dia, os crimes contra a mulher no ambiente de trabalho. É um instante só, eu volto já.